Olá pessoal, meu nome é Reinaldo Garcia e eu estou aqui para compartilhar ideias sobre call center, televendas, atendimento, gestão de pessoas. E eu estou aqui, hoje é dia 2, eu não sei, aliás, hoje é dia 3, eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, meia-noite e 14, e eu estou gravando esse vídeo aqui para falar para vocês sobre a melhor técnica de atendimento do mundo. Eu de vez em quando vou olhar aqui para baixo porque eu fiz algumas anotações e hoje eu estou aqui em casa, né? Eu acabei de trabalhar, terminei de trabalhar agora, estou aqui num quartinho dos fundos aqui da minha casa para poder não ter ruído, para poder estar falando com vocês. E como eu falei que o tema é a melhor técnica de atendimento do mundo, eu vou estar falando sobre isso, mas antes eu gostaria de contar uma história para vocês, essa história da época que eu era atendente. Eu era atendente do serviço de 102, foi meu primeiro emprego e assim, já nas primeiras semanas que eu estava no atendimento, encantado, né, pela aquela imensidão que era o serviço 102, que trabalhava muita gente, nós éramos acho que em 600, 700 colaboradores, era bastante pessoas, eu era muito jovem, tinha 18 anos, e logo nas primeiras ligações de um determinado dia, nas primeiras semanas minhas de trabalho, uma mulher ligou, eu atendi a ligação e ela solicitou o telefone de um homem de uma determinada cidade, se eu não me engano era Sinop, no Mato Grosso. E eu fui fazer a pesquisa. Enquanto eu estava fazendo a pesquisa, ela me contou por que ela queria o telefone daquele rapaz. Ela falou que ela teve um filho com esse rapaz e que ela precisava muito do número dele, porque quando ela ficou grávida, ela brigou com ele, então não deixou ele conhecer o filho. E agora o filho já estava, naquele momento, o filho dela já estava com 8 anos de idade e ele queria muito conhecer o pai e ela estava se sentindo culpada e ela descobriu que ele morava nessa cidade de Sinop, o nome dele era um pouco, o sobrenome dele era um pouco diferente, então se achasse com aquele sobrenome, ela ia conseguir o número e ia conseguir falar com o pai do menino para que ele conhecesse ele. E eu fiz a pesquisa, a primeira pesquisa que eu fiz com as informações que ela passou não deu certo, depois ela me passou algumas informações, eu refinei a pesquisa e também não consegui achar, enfim. E naquele momento, não sei se hoje funciona assim o 102 ainda, mas a gente tinha um limite de pesquisas para fazer e quando encerrou esse limite de pesquisa você tinha que encerrar a ligação. Eu fiz várias pesquisas, falei que não tinha conseguido achar e ela, né, desligou o telefone e falou assim, às vezes é porque não é para ele conhecer mesmo o pai. E desligou o telefone. E aquilo lá eu fiquei, né, com o coração apertado. E eu não sei se vocês sabem, mas no 02 o tempo médio que você atende um cliente é 20 segundos. Então até para você se conectar uma história com o cliente, você ter uma empatia com o cliente, é muito rápido. Então foi uma coisa inusitada que aconteceu de eu saber por que ela queria, a história dela. É muito raro isso acontecer num 02, ter essa conversa, apesar de todo o telemarketing parece que é um pouco psicólogo, né, que as pessoas ligam e gostam de desabafar, mas essa situação foi uma situação muito inusitada para mim no início, né, do expediente. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. E antes de entrar outra ligação, um colega do lado, eu comentei com ele que eu não tinha conseguido localizar e se tinha alguma forma, ele me deu um comando e por um comando eu consegui achar o cliente e o cliente era de Porto Velho. E eu sabia que era o cliente porque Porto Velho e Rondônia, um pouco para cima do Mato Grosso, e porque o sobrenome era um sobrenome muito peculiar, e o nome completo era certinho daquele cliente, e eu fiquei com aquilo na cabeça e eu já tinha desligado, nisso entrou outra ligação, eu fiz o atendimento, e no 102, pelo menos na minha época, a gente não retornava a ligação para o cliente, não tinha callback para os clientes que você não conseguia informação para tentar uma nova busca, enfim, não tinha um callback naquele momento e não tinha, as nossas posições de atendimento não eram nem liberadas para fazer atendimento ou para fazer uma ligação ativa. E nisso eu chamei minha supervisora. Minha supervisora veio, eu expliquei a situação para ela e pedi para que a gente pudesse dar um retorno para aquela cliente. E aí eu fui até ela, a posição da supervisão fazia ligação ativa, né? Eu conseguia fazer ligação e ela me liberou. Eu olhei no Bina da minha posição de atendimento, peguei o telefone da cliente e fui rapidamente, né, para a posição de atendimento da minha supervisora e ela
permitiu que eu ligasse para a cliente. E eu liguei para a cliente, o telefone chamava e ela não atendia. Parece que era uma eternidade, eu ansioso, querendo, né, passar aquela informação para ela, porque eu sabia que aquela informação poderia mudar a história do... É, era uma informação importante que podia, né, realmente fazia muito, era algo muito importante para ela, e de repente ela atende a ligação. E eu digo que eu consigo encontrar, e eu falo o nome que, na determinada cidade, e ela fala que é bem provável que fosse ele, porque ele tinha algum parente nessa cidade também, que ela havia esquecido de passar essa informação, e eu passo o telefone, e antes de desligar ela fala assim, olha, esse telefone pode mudar a vida do meu filho. E eu fiquei com aquilo na cabeça, à noite eu dormi, fiquei pensando, falei, será que essa cliente conseguiu falar com o pai do filho dela? Será que essa criança conseguiu conhecer o pai, né, o pai dele? E, enfim, mas independente dele ter conseguido ou não conhecer, eu não sei, não consegui saber o desfecho dessa história. Assim, a minha sensação era de dever cumprido, dever cumprido. E aproveitando essa história, né, como eu falei no início do vídeo, qual que é a melhor técnica de atendimento do mundo? É você querer ajudar o seu cliente. Você querer ajudar o seu cliente é a melhor técnica de atendimento. Então, se você está disposto a ajudar, as outras coisas que estão implícitas nesse contexto, elas vão acontecer. No meu caso, eu não tinha tanto conhecimento, eu estava começando, então faltou conhecimento. Conhecimento é uma das questões para que você possa ajudar o seu cliente. Mas eu poderia simplesmente, né, terminou a ligação, né, acabar, desligar e ficar por isso mesmo. Mas eu, né, consultei meu colega do lado que já tinha mais experiência, que me passou uma dica de como que eu conseguiria fazer essa pesquisa. Eu consegui achar o telefone e poderia ficar com aquela frustração, mas eu também tomei uma atitude, então que é uma outra característica, né, de quem quer ajudar o cliente, e essa atitude resultou na possibilidade, a gente tinha uma regra lá no 02, não era uma regra escrita, mas você era contratado para atender ligações, era treinado para atender ligações. Em nenhum momento do treinamento, em nenhum momento falava que você deveria realizar ligação. E todo o tempo que eu trabalhei lá no 02, foi a única ligação que eu fiz de retorno para um cliente. Eu não sei se hoje no 02, se você trabalha no 02, até poderia deixar os comentários, se hoje há essa prática de ligar de volta para o cliente, né, caso o cliente solicite alguma informação você não encontre, ou sei lá, fazer um callback para os clientes abandonados que não conseguiram, que ficaram na fila de espera e caíram. Se existe hoje no 02, na minha época não existia. Então eu acho que a atitude de abordar o supervisor e falar que tinha uma solução para aquele cliente, não desistir do cliente, é uma característica de ajudar o cliente. Então, e mais que isso, né, quando você ajuda alguém, a sensação a sensação de você conseguir atender a necessidade daquele cliente ou daquela pessoa, ela é tão grande quanto da pessoa que foi ajudada, que conseguiu o que queria. Então, se eu posso dar uma dica para você que está começando na área de atendimento e quer ter sucesso nessa profissão de atendimento, se preocupe em querer ajudar o cliente. Se você ajudar o cliente, garanto que você vai fazer ótimos atendimentos. Essa é a dica de hoje. Eu gostaria de fazer um convite, se isso daí fez sentido para você, se você quer mais dicas na área de atendimento, deixe os seus comentários. E em algum lugar aqui do vídeo vai ter um link, né, para você se cadastrar na nossa lista VIP, onde a gente manda informações, né, dicas de venda, dicas de atendimento, dicas de gestão de pessoas, ou seja, é um conteúdo exclusivo que semanalmente a gente pode estar mandando para você. Então, se fez sentido, se você quiser receber esse tipo de informação, se cadastra, também curte a nossa página no Facebook, se inscreve no YouTube, enfim, acesse os nossos canais para que esse feedback, você curtindo, você fazendo um comentário, esse feedback é importante para a gente ver se a gente está no caminho certo, levando a informação que você precisa para que essa
esse nosso segmento de atendimento, de televendas, de cobrança, de telemarketing em geral, ele seja um segmento cada vez melhor e que a gente consiga evoluir juntos nessa área. Então, meu nome é Reinaldo Garcia e obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.